Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo vocês na graça, na paz e na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, Salmo de número 88, como prometi hoje de manhã. Vou terminar falando sobre oração por esperança. Vou usar esse salmo, como eu também disse. Acho que alguns vieram de manhã e estão aqui novamente. No princípio, penso eu que vou dar um nó teológico na sua mente, mas depois Deus vai, na sua infinita graça e bondade, clareando para que você também possa compreender tudo aquilo de bom que Ele tem para nós. Tá? Salmo de número 88, ainda que assentados, nós leremos de forma responsiva, lembrando que nós estamos aí, terminando esse mês, que nós tratamos orando com os salmos, e é claro, da coletânea dos 150, nós tratamos, vamos terminar de tratar aqui agora à noite, de apenas 8 deles. É uma coletânea belíssima que nos ensina a orar ao Senhor e nos ensina a viver, e ter a expectativa de tudo aquilo que cerca a nossa vida à medida que nós caminhamos. Salmo de número 88. Vamos fazer a leitura de forma responsiva? Está intitulado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil como Lamentação de um Atribulado. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Tirado entre os mortos como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça, na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? E prestes a expirar desde moço, sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Pedimos humildemente que o Senhor fale aos nossos corações. Possamos, nessa noite, aprender a orar por esperança. Mas, acima de tudo, que nós nos lembremos que a nossa esperança está tão somente no Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós que já conhecemos ao Senhor, mas porventura alguém aqui ainda não o conhece, que hoje tenha a oportunidade de ouvir a Tua voz e de ser impactado pela Tua palavra. Graças te damos, louvamos o Teu nome e nos alegramos no Senhor em todas as coisas. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, ter esperança em Deus num mundo caído, onde as coisas estão fora do lugar, não é fácil. Não é fácil. Nós estamos contaminados pelo pecado, as outras pessoas, os nossos relacionamentos, isso inclui toda a criação. Portanto, viver nesse mundo nunca foi fácil,
depois da queda ou do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E nós vivemos então nesse hiato entre o pecado deles e a nossa redenção, que será aquele último dia que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar e vai consumar todas as coisas. Enquanto isso, a nossa vida aqui nesse mundo é uma confusão, é uma luta, e nós às vezes queremos ter princípios, nortes seguros, e nós não temos. Até porque a vida nem sempre se apresenta como nós idealizamos. E você já vai entender o que eu quero dizer. Na minha opinião, e talvez a partir de hoje vai ser a sua, o Salmo 88 parece um salmo um tanto desajustado. Que alguém sem critério deixou, por engano, entrar na coleção dos 150 salmos inspirados por Deus que nós temos. Mas como é inspirado por Deus, então entrou porque Deus quis. Então aquele que nós poderíamos pensar alguém desajustado, foi alguém que usado por Deus colocou. Logo no início você vai ler aí que é um salmo dos filhos de Corá, que deveria ser cantado com cítara. Mas penso eu, e até hoje eu não me lembro de ter ouvido nenhuma música com o Salmo 88. Se você observou, o último versículo termina ele falando, os meus companheiros são trevas. Você conhece alguém que tem amigos, ou que diz que as trevas são os seus amigos? A maioria dos salmos, e ainda fiz questão de ler nos primeiros 15 dias desse mês, todos os salmos, a maioria dos salmos, o último versículo está grifado na minha Bíblia. Aí eu percebi por que eu não grifei esse. É claro que esse parece, talvez o 137 que fala lá, mas ali num contexto de guerra, tudo que a Babilônia havia feito, de falar para esmagar os filhos deles, né, contra as pedras. Mas aqui é mais forte ainda, porque ele fala assim, olha, todo mundo me abandonou. E na verdade, meu único amigo, ou na verdade seria minha única amiga, ou são as trevas. E eu quero que você então pense sobre isso. Mas quando você lê com cuidado esse salmo, você vai descobrir um tesouro que pode trazer esperança nas horas mais difíceis da sua vida. E é essa a minha intenção nessa noite. Minha intenção não é dizer que é um salmo complexo, porque eu não entendo, e talvez você também não o entenderá, mas é dizer que em meio a essa complexidade, Deus visa trazer esperança para nós. Por isso, como já disse, quero falar sobre esse tema, oração por esperança, e eu vou falar aqui de 3 temas que Deus deseja que nós enfrentemos a fim de orarmos a Ele por esperança. O único que pode nos dar esperança é Deus. Então eu preciso orar a Ele. Deus, coloque a esperança no meu coração. Só Ele pode fazer isso. Mais ninguém. Mais nada. Se meus filhos passarem numa boa universidade, isso vai me dar esperança. Não vai. Meu filho for inteligente, se o meu casamento se ajustar a isso, meu marido mudar isso, minha esposa mudar aquilo, eu fico satisfeito. Não vai ficar. A única coisa que pode satisfazer o nosso coração é Deus. A única coisa que pode nos trazer esperança num mundo caído, contaminado pelo pecado, é Deus. E enquanto nós continuarmos a procurar esperança em outras coisas que não sejam o nosso Deus, nós vamos continuar com muita dificuldade. Aí, claro, você deveria ter vindo no sermão da manhã, mas muitos dos irmãos que aqui estão vieram, então vão entender um pouco o que significa esse, que eu falei de manhã, ansiar, desejar estar na presença de Deus. Mas vamos lá. Qual é o primeiro tema que Deus deseja que nós enfrentemos a fim de orar a Ele por esperança? O primeiro tema é o sofrimento humano. Vamos falar juntos? Vamos lá? O sofrimento humano. Eita nós, né? Se pudesse pular essa parte, todos nós pularíamos. Mas não tem como, tá? Quando pensamos no sofrimento humano, temos mais perguntas do que respostas. E uma certeza nós temos, todo mundo que nasceu nesse mundo vai passar por algum tipo de sofrimento. A quantidade, a frequência nós não podemos precisar, e me parece que não é igual para todo mundo. Mas todo mundo sofre. Porque é uma consequência direta do pecado. Veja o que ele diz nos versos 3 a 5. É o salmista, tá? Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras
são desamparados de tuas mãos. Esse é o termômetro da vida dele. E percebam que ele diz claramente como ele está. Aí você fala assim, mas é só um sentimento? Me parece que é mais um estado do que um sentimento. Na verdade, aqui ele é como, né, esses filmes agora aí de zumbi, né? Ele é como um morto-vivo. Ele fala assim, a minha alma está farta de males. A minha vida já se abeira da morte. Mas se você se lembrar de outros versículos que nós lemos, mas ele não morreu. Ele está falando que desde a mocidade ele está sofrendo, mas ele não morreu. E me parece que ele não é jovem. Aí ele usa duas figuras que me dá mais medo do que coragem, né? Ele fala assim, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Por exemplo, você ser contado com os que baixam a cova é mais ou menos assim, você chega em qualquer estabelecimento, a pessoa fala, eu posso ver seu documento? Você tira um atestado de óbito e entrega para ele. Ninguém faz isso. Eu não sou contado entre os mortos, estou sendo contado entre os vivos. Eu tiro CPF, RG, não é? Ninguém tira um atestado de óbito e fala, não, aqui, ó, tal. Ele fala, e me parece que a perspectiva das pessoas que conviviam com ele, já estou sendo contado entre os mortos. A segunda figura que ele usa não faz parte do nosso dia a dia, mas se você já assistiu um filme de batalha, você sabe disso. Depois que tem aquela batalha, eu gosto de filmes medievais, depois que tem aquela batalha, o exército vitorioso vem passando assim. Geralmente tem alguém ferido de morte, mas que não está morto no meio dos cadáveres. E o que eles fazem? Ou termina de matar, ou deixa ele lá, porque é certeza que ele vai morrer. Ele fala, olha, eu sou como um ferido de morte no meio dos mortos. Esse não é um salmo de um não crente falando. Esse é um salmo de um crente orando a Deus e falando da sua situação para Deus. Como eu disse no início, por isso que nós temos, quando falamos do sofrimento humano, mais perguntas do que respostas. A gente poderia perguntar, né? E eu pergunto para mim mesmo e às vezes para as pessoas, por que alguns sofrem tanto e outros sofrem pouco? Porque o ímpio parece não experimentar o sofrimento. Aí eu faço coro com Asaf, no Salmo 73. Porque Deus cura uns e outros não. Mas eu ainda penso que o problema é a minha, a sua, é a nossa percepção e não a realidade. É Deus que cuida de todo mundo. Ele não é obrigado a curar todo mundo, mas num sentido pleno, um dia Ele vai curar todo mundo. Um dia Ele vai dirigir todas as coisas. Mas vejam, eu estou tentando mostrar que a dificuldade nossa é entender o sofrimento humano. E aqui o nosso irmão, o salmista, está passando justamente por isso. Mas quando eu entendo que nós vivemos num mundo caído, pecaminoso, rebelado contra Deus, eu começo a fazer os ajustes dessas coisas. Por exemplo, sofrimento. Como já disse, todo mundo vai sofrer. A Bíblia, Hebreus capítulo 5, fala que o próprio Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, sofreu. Aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E olha que se existe e existiu alguém que não merecia sofrer, era Ele. Mas passou pelo sofrimento. Morte. Uma vez, e eu estou parafraseando o apóstolo Paulo, que todos pecaram, todos vamos morrer. Não tem como escapar, falar, não, eu vou dar um jeito. Eu vou conseguir me desencilhar da morte. E o mal, nós nem sabemos a maioria das vezes onde ele está. Penso eu que por isso Jesus nos ensinou, ore todos os dias, para que Deus livre você do mal. Lembra ele ensinando a oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal. E muitas vezes nós ingenuamente nem olhamos ao nosso redor para entender as coisas que estão acontecendo. É aqui que o salmista está se debatendo. Ele está tentando compreender essas coisas. E penso eu que nós vamos ficar, na maioria das vezes, perdidos se nós não nos voltarmos para o melhor livro para que nós possamos aprender sobre o sofrimento humano e como lidar com o sofrimento humano, que é a Bíblia. Quando eu leio Gênesis capítulo 3, eu entendo por que o mundo está essa miséria. Quando eu avanço para o capítulo 4, eu entendo que nem começou direito, as famílias estão começando a crescer e já tem um irmão matando outro irmão, por ciúme, por inveja. E quando eu leio todo o livro de Gênesis, eu vejo que é uma confusão os homens e mulheres criados por Deus, porque se afastaram dele, e agora a vida aqui debaixo do sol, como diria o autor aos Eclesiastes, que é Salomão,
virou uma complicação para nós. Quando eu avanço para o Novo Testamento, já com a vinda de Jesus, eu sou informado que quanto mais o tempo passa, mais a raça humana piora. Paulo nos fala, nos últimos dias os homens serão da seguinte forma. E o que ele fala lá é o que nós vemos basicamente num telejornal, ou se você preferir, naqueles telejornais mais animados que passam aí entre 17 e 18 horas, apresentado por alguns apresentadores bem animados, porque tem que ser bem animado para você falar só de coisa ruim, né? Morte, assassinato, sequestro, roubo e tudo mais de ruim que tem. Como é que eu vou orar por esperança então? Eu vou entender que o sofrimento faz parte. Eu vou falar, Deus, eu preciso da força do Senhor para passar pelo sofrimento. Aqui, irmãos, eu não posso dizer muitas coisas, mas há resquícios da graça de Deus que a gente enxerga. Nós temos um irmão, não vou dizer o nome dele que está gravando, que entra aqui. Ele é morador de rua, tem dia que ele está mais calmo, tem dia que ele está bravo. Se você conversar com ele, ele é um crente. Converse com ele. Converse com ele. Vocês sabem de quem eu estou falando. Conversem com ele, ele é um crente. Aí você formou um crente que mora na rua, viciado em álcool. Até onde eu sei, não é viciado em drogas. Viciado em álcool. Nunca pediu dinheiro. A única coisa que ele vem na igreja pedir é Bíblia. Ainda no fim do ano ele apareceu, estava mais amoroso, me beijou e tal, falou, pastor, Deus está falando comigo. A gente fica meio assim, depois ele falou, eu falei, não, só pode ser Deus mesmo. Deus está querendo que eu volte a congregar. Só pode ser Deus, né? Outra pessoa não vai falar isso. Mas aí você fala assim, mas onde está a graça de Deus aí? Tá, irmãos? Às vezes a gente olha de fora e o nosso padrão, por isso que eu falei no início, nós padronizamos, queremos alguns normas, não, para ser crente tem que estar assim, assim, assado. Eu não entendo também. O melhor era você ser liberto da noite para o dia, fazendo uma oração e ser livre. Aí você vai entender o que eu quero dizer agora no ponto de número 2, que é o segundo tema que Deus deseja que nós enfrentemos, a fim de orarmos a Ele por esperança. Talvez você vai entender a condição do nosso irmão, que é o segundo tema que a gente chama de abandono de Deus. Mas fique tranquilo, não é que Deus nos abandona, não. Eu não sei quem deu o nome, estou seguindo quem deu o nome há muito tempo atrás, alguns séculos atrás, para que a gente entenda isso. Então vamos repetir juntos, vamos lá? O abandono de Deus. Deus não abandona ninguém, mas nós nos sentimos abandonados. É aquele momento que Ele está presente, mas eu não sinto, eu não vejo, e parece que eu estou lutando sozinho com todas as minhas forças, e quanto mais eu luto, mais eu perco. Olha o que ele diz no verso, e eu já citei aqui de número 18. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. E aí ele diz assim no verso 6 a 8. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Se você não lembrou, eu lembrei aqui de várias coisas. Lembrei de Jó, que no fim da vida todo mundo que olhava para ele o abominou, reconheceu que Deus foi cuidadoso com ele. Eu lembro do Salmo 40, lembra? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me tirou de um poço de lama, de um tremedal de lama, me pôs sobre uma rocha. Aqui não tirou. Eu lembro do Salmo 42, quando o salmista fala, e todas as suas vagas passaram sobre mim, e no final ele está esperando o Senhor. Aqui o salmista continua falando, e ele não fala assim, olha, não, Deus também me tirou do buraco. Ele fala, não, eu estou na mais profunda cova. Porque de cova rasa, meus irmãos, a gente sai. Correto? Cova rasa, a gente sai. Agora, cova profunda precisa de ajuda. E é isso que ele está falando. Essa é a percepção dele. Aí você fala assim, mas talvez é porque ele não buscava a Deus. Olha o que diz o verso 9. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanta as minhas mãos. Contei hoje de manhã, quando eu era adolescente, era bem boca suja, um dia jogando lá basquete, tocado pelo Espírito de Deus, eu falei, eu preciso mudar de vida. Fiz uma oração e nunca mais falei palavrão. Outros pecados eu estou orando até hoje para abandonar. Você entendeu onde eu quero chegar? A gente sabe que é essa situação dele. Porque as pessoas de fora falam, deve ser porque ele não ora,
Deve ser porque ele não busca Deus direito, porque eu um dia orei e Deus me libertou. Te libertou de uma coisa das muitas, ou dos muitos pecados e problemas que você enfrenta. Por isso que eu falo que a nossa frequência, a nossa maneira de enxergar as coisas precisa ser pautada por aquilo que Deus quer. E onde a graça de Deus passa, ela precisa nos mostrar por que alguns sofrem mais do que outros. Eu leio esse texto, eu lembro de Lázaro e o rico. Lázaro foi para o céu, como é que aquele homem vivia comendo de migalha lá, caía da mesa, os cachorros viviam lambendo a sua úlcera. Se era um crente, deveria ir para a casa de alguém, deveria ser curado daquelas úlceras, deveria se levantar e falar, oh, Deus mudou minha vida, curou minhas úlceras, agora estou aqui para pregar, para fazer a diferença. Se eu chegar aqui como crente e falar, meus irmãos, os meus maiores companheiros são as trevas, vocês vão falar, esse pastor está com um problema, nós precisamos trocar ele. Se o irmão ou a irmã chegar aqui para mim e falar, pastor, meus companheiros são trevas, eu vou falar, não, vamos orar por você, porque está tudo errado. Mas esse que é um tema lá, os pais dos desertos, falar do abandono de Deus, é justamente isso. Deus está ali presente, Deus está do seu lado. Você não consegue enxergar, mas é um tempo difícil que Deus de alguma maneira está moldando o seu coração. Então o que acontece nessa hora? A sua fé está sendo provada. Todos nós aqui, de uma maneira ou outra, já experimentamos isso. Talvez não nessa frequência, porque nós não aguentaríamos. Deus sabe o quanto nós suportaríamos como fardo. Mas a nossa fé está sendo provada. Eu penso que a situação dos nossos irmãos na Europa, fala-se de igrejas mirradas, crestadas, né? Que tem 20, 30 pessoas, que é um sermão que não é tão bom, que é um... Não tem problema, como eu falei hoje de manhã, o extraordinário do culto é Deus. E nós que temos a liberdade, a oportunidade aqui, não damos muita bola para isso, ou achamos que é tão comum, que temos até a força para exigir. Mas não importa, é como você estudar sobre a igreja de Sardes, de Laodiceia. Você fala, não é igreja. Eu só sei que é igreja porque é o próprio Senhor Jesus falando, é a minha igreja. Está no buraco, mas eu estou tirando. Então vamos se arrepender, vamos mudar de vida. Para Sardes, eu sou aquele que concede o Espírito de vida. Está falando do Espírito Santo de Deus, que é o único que pode trazer vida. Você tem fama que está viva, mas está morta. Laodiceia, você acha que você é rica, e era uma cidade rica, você acha que vê demais, porque tinha um colírio famoso na cidade, mas não, você é pobre, cega e está nu. Convido para comprar roupa de mim, colírio comigo, para que você volte a enxergar e ter o verdadeiro ouro, que certamente é a salvação em Cristo Jesus. Eu nem vou falar aqui que não daria tempo da igreja de Corinto, que nós temos até hoje dificuldade de falar, não, a igreja de Cristo. Nós temos que conseguir enxergar os resquícios da graça de Deus, para entender que o mérito não é nosso. Se nós não temos por hora vícios, se nós moramos numa casa e aparentemente somos crentes melhores que alguns irmãos e irmãs nossos que estão passando por desafios. É isso que esse salmo nos ensina. Esse sentir-se abandonado por Deus, que na verdade é um sentimento nosso e não uma realidade. É um momento onde também, se a nossa fé é provada, as nossas orações são desafiadas. Olha o que o salmista fala. Eu estou com as minhas mãos dia e noite estendidas. Não é que ele não ora. Porque a gente poderia falar, o cara não ora, por isso está nessa vida miserável. Ele fala, não, eu estou dia e noite com as mãos levantadas, clamando a Deus. E daqui a pouco eu vou te falar o ponto onde se traz esperança, e aí você vai concordar com ele. Eu estou com as mãos levantadas, eu estou pedindo. Está difícil. Eu estou passando por essas coisas desde a minha juventude. Eu não vou tratar aqui, mas ele faz perguntas retóricas que a gente sabe a resposta. Por exemplo, verso 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Não. Ele sabe disso. Porque é no buraco onde ele está. Já falei aqui, ele se sente morto estando vivo. Por quê? Porque o sofrimento é grande. E nós, quando lemos a vida de Jó, não sabemos o quanto ele sofreu, é esse mesmo tipo de sentimento que Jó tinha. Então aqui, irmãos, um terceiro aspecto, se a nossa fé é provada, se as nossas orações são desafiadas, há perguntas internas e externas que nos assombram. E a principal é essa: onde está Deus? É ou não é verdade? Se você já passou pelo sofrimento, você já fez essa pergunta. E as pessoas perguntam isso para a gente também. Onde está o seu Deus? Isso é, olha... Eu já passei por tanta coisa nessa vida. Quando me perguntaram isso, uma legião de anjos me segurou. Porque eu ia lá conversar num outro tom com a pessoa, não é? Porque você fala assim, peraí, eu sou crente, eu busco a Deus.
É a maior ofensa alguém virar para você e falar, mas e o seu Deus, onde ele está? A gente se sente mal, fala, nossa, é mesmo, eu falei que Deus é isso, falei que Deus é poderoso, que Deus cura, que Deus salva, e Ele é tudo isso mesmo. Mas Ele não é obrigado a fazer no dia, na hora, e muito menos como eu quero. E Ele continua ali do nosso lado. A essa pergunta, o salmista respondeu lá no Salmo 42, lembra? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Contei hoje de manhã que fiquei entre 16 e 18 anos, 2 anos desempregado. Eu ia todo dia, de segunda a sexta, na porta da fábrica, o pessoal entrava e ia lá. Tinha promessa, volta aqui amanhã. Não, nós vamos conseguir, nós vamos te ligar. Ninguém me ligou. Voltei amanhã, a pessoa falou que nem me conheceu. Eu falei, não, mas eu vim ontem. Ah, não. E nessa hora a gente se sente o quê? Fala, Deus deve ter me abandonado mesmo. Deus não me ama, Deus não cuida de mim, uma série de coisas que é uma percepção nossa. Mas essas perguntas que nos assombram, nós temos que conseguir responder rapidamente. Deus está aqui do meu lado. Não é porque eu sou um crente que eu não posso passar por lutas e dificuldades. Agora, nessas horas mais sombrias, ao meu ver, Ele está presente cuidando da minha vida. E eu vou continuar caminhando. Por isso que eu falei que a nossa fé é provada. As pessoas nos abandonam. Veja o que ele fala, as pessoas me abandonaram. Os meus amigos e companheiros foram embora. Jó fala sobre isso. Você poderia lembrar de José, que foi vendido pelos irmãos. As pessoas se afastam de nós também. Parece que antes quaisquer coisas que fazíamos davam certo. E de repente agora, tudo que nós fazemos dá errado. E nós fazemos aquelas perguntas, será que eu sou crente mesmo? É um crente. Mas não é porque você é crente que você não pode passar por essas dificuldades. Então, irmãos e irmãs, o desafio aqui, lembre-se, não é que Deus nos abandona, é só o nome. Nós nos sentimos abandonados. O desafio é permanecer firme caminhando com Deus e crendo nele, independente do que aconteça. Por isso que o salmista aqui é um norte para mim. Porque eu, nessa hora, minha frequência de oração vai diminuindo e quase acabando. Ele fala, não, eu continuei todos os dias, de manhã e à noite, com as mãos estendidas, clamando ao Senhor. Uau! É isso que eu preciso aprender. Nas horas difíceis, eu oro igual nas horas fáceis. Porque Deus responde no dia e na hora que Ele quiser. Ele continua sendo Deus independente da circunstância. Por último, o último tema que Deus deseja que nós enfrentemos a fim de orarmos a Ele por esperança é a confiança em Deus. Vamos falar juntos? Confiança em Deus. Tem 3 versos aqui que mudam a frequência, né? Como se fosse de um rádio aí, das ondas de um rádio do Salmo. Verso 1, olha o que ele fala, 1 e o 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Eu não tenho tempo aqui, mas você pode pegar todos os outros salmos, quando os salmistas falam isso, eles terminam falando que Deus mudou a vida deles. Nesse aqui não fala que mudou a vida. Então, o salmista aqui está na perspectiva correta. Independente se vai mudar ou não, porque nós não sabemos, e é claro que nossa esperança é que mude, mas nós somos aqueles que têm que clamar a Deus dia e noite. Verso de número 13, olha o que ele fala. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de mim a Tua oração. O judeu dividia a noite em vigília. Eu estou imaginando aqui que ele levantava na vigília entre 3 e 6 horas da manhã, antes de amanhecer, para orar a Deus. Porque geralmente quando a gente está sofrendo, a gente não dorme bem. É ou não é verdade? Se você estiver ansioso aqui, nós temos irmãos aí esperando por cirurgia, esperando por emprego, esperando pela cura, pela transformação, um monte de coisa. A gente ficou ansioso, não dorme. Acorda tudo 3, 4 horas da manhã. Então vai orar. Faz igual o salmista. É a oportunidade de falar para Deus, Deus, olha, meu coração está angustiado, eu estou cheio de medo. Eu achei que eu não passaria por isso, mas se vou passar, eu coloco a minha vida na Tua presença, porque é o Senhor que cuida de mim. E não é isso que a Bíblia fala? Jesus falou, para de andar ansioso. Eu sustento passarinho. Já contei para vocês que o passarinho entra lá na cozinha, se a panela estiver destampada, ele come o arroz na panela. Nós temos um cachorrinho lá, os passarinhos comem a ração junto. Estou indo à falência. Mas é bíblico. Eles não
plantam, não semeiam, não colhem, mas eu, Deus falando, cuido deles. E aí Deus fala para nós, e você acha que eu não vou cuidar de você? Aí eu tenho que dar um jeito na minha ansiedade, aquietar meu coração e lembrar, Senhor Deus, eu preciso aprender a confiar no Senhor. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a confiar em Deus com tudo que somos e temos e em todo o tempo. Não há um tempo da nossa vida que a gente fala, agora não dá para confiar. É todo dia, toda hora. O país está complicado. Temos que confiar em Deus. O país agora está bom, tem que confiar em Deus. A nossa confiança é sempre em Deus. Confiar que Deus nos ama, a hora que a gente fica doente, a hora que o pessoal briga com a gente, a hora que a gente fica desempregado. Não é verdade? Confiar que Deus nos ama a hora que nós pecamos. Lembrar que Deus nos perdoa, que Deus nos corrige, que Deus nos escolheu para ser seus filhos e filhas. Irmãos, que nós vamos morar no céu, aqui não é a nossa casa. Somos forasteiros, peregrinos aqui. Nós precisamos lembrar dessas coisas, que a Bíblia diz que Deus está presente aonde? Aqui. Eu canto cânticos antigos, então eu fico lá em casa, meus meninos ouvem isso. Eu fico cantando assim, eu nem sei o que é direito uma candeia, mas eu sei que quando põe azeite, ela iluminava. Então eu canto aquele cântico antigo, põe azeite na candeia, Senhor. Eu quero te servir com amor. Põe azeite na candeia, Senhor. Que era uma alusão para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Esses cânticos, porque são lá da minha infância, falam muito mais ao meu coração que os cânticos de hoje. Quando nós cantávamos, falei isso semana passada, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Eu nunca vi o ar. Às vezes sinto, quando tem um vento forte. Mas sabe essa convicção? Eu nem parei para pensar hoje que o ar está tudo tranquilo, por isso que eu estou vivo. Com essa convicção eu deveria falar, Deus está aqui. Aqui, agora, cuidando de tudo. Eu estou meio desesperado aqui, mas Ele está cuidando de tudo. Ele vai convencer os corações. Ele vai nos ajudar. E é isso que o salmista quer que nós entendamos. Olha, eu estou me sentindo num buraco, numa cova funda que eu não tenho como sair. Mas eu continuo orando a Deus por esperança. Porque só Ele pode me dar esperança. Poderia lembrar aqui de Jeremias, Lamentações 3. Poderia lembrar de Abacuque em dias difíceis. Esses profetas estão orando também. Quem sabe a gente fala sobre isso quando chegar na oração aí dos profetas. Percebe? A Bíblia tem resposta para tudo. O seu sofrimento não é maior que o meu e nem o meu maior que o seu. E às vezes nós podemos não estar da maneira correta dentro daquela questão que nós imaginamos, mas ainda assim somos alvos da graça de Deus. Então, eu creio contra a esperança porque Deus prometeu. Lembra falando de Abraão e Sara? O apóstolo Paulo fala que eles creram contra a esperança. O homem com 100 anos, a mulher com 90, já acessou a menstruação. Como é que vai engravidar? Deus falou, fica tranquilo, daqui a 1 ano eu volto e Sara vai ter um filho. E está lá, Gênesis 21, nasce Isaac, Deus cumpre a sua promessa. E eles, Abraão e Sara, creram contra a esperança. Nós somos chamados também para crer contra a esperança. Todo mundo vai falar assim, sei não, você está velho demais, esse negócio aí que você tem é perigoso, hein? E esse negócio aí na sua família, minha família passou por isso e acabou. E meus parentes também estão afastados de Deus, não volta não. Não importa. Nós vamos crer contra a esperança. Vamos o quê? Levantar as nossas mãos e dia e noite nós vamos falar, Deus, me cura. Deus, abre as portas de um emprego. Deus, resolve os problemas da minha família. Deus, converte fulano de tal. Deus, traz de volta fulano que está afastado. Porque só Ele, meus irmãos e irmãs, é que pode fazer isso. Por isso um salmo tão estranho, que termina com um homem crente dizendo que os amigos dele são as trevas, é um apontamento para nós de esperança. Nós podemos estar na cova mais profunda, mas ainda assim, nós somos chamados para ter esperança acerca do nosso Deus. Eu quero concluir afirmando que nós precisamos orar por esperança. Portanto, esses 3 temas, nós precisamos, com a ajuda do nosso Deus, enfrentá-los a fim de orar por esperança. Na hora que você sofrer, vai ser muito difícil orar. Então treine o seu coração desde já, para que na hora das dificuldades você ore. Leia a Bíblia e veja o quanto os homens e mulheres que serviram a Deus sofreram também. E eu já disse aqui do próprio Filho de Deus, para que você não se sinta sozinho.
Falei do abandono de Deus. Lembra o salmista falando, parece que o Senhor não ouve, parece que o Senhor não se inclina, parece que eu estou sozinho aqui. E a resposta de Deus é sempre que você não está sozinho. É uma percepção sua, mas eu estarei sempre ao seu lado. E a confiança em Deus. Nós somos aqueles que são chamados para exercer fé, que é acreditar quando você não vê, não sente, não acontece nada. Por quê? Nós acreditamos porque o Deus que não mente falou, prometeu, e Ele vai cumprir. Então, irmãos e irmãs, hoje é tempo de termos esperança em Deus, e que nós continuemos caminhando e servindo a Ele. Não desista, ore por esperança. Fala, Deus, enche o meu coração de esperança, para que eu possa viver na presença do Senhor. Me ajuda, fala ao meu coração, convence a minha alma. O Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor. E aí estou falando realmente de mim, eu sou o primeiro que precisa. E certamente todos nós que estamos aqui. Que Deus nos abençoe, nos ajude. E que você saia daqui a partir de hoje e ore por esperança. Está difícil lutar? Fala, Deus, enche meu coração de esperança. Eu vou levantar as minhas mãos. Estou acordando de madrugada, eu vou pedir para o Senhor encher meu coração de esperança. Me aquietar. Lembrar que é Ele que cuida de tudo. Para que o nome dEle seja honrado e glorificado.